E no vídeo de hoje vamos falar sobre 16 homens que se destacaram na Bíblia. Podemos encontrar no registro sagrado vários homens que desempenharam funções importantes, tiveram papéis notáveis e se destacaram por seus feitos, por sua vida, por sua postura e pelo legado que foi deixado para a humanidade. Nós vamos destacar 16 destes homens. Começando com o número 1, Adão. Entre os personagens bíblicos, Adão tem um papel único e crucial. Ele é o primeiro ser humano criado diretamente pelas mãos de Deus. Adão habitava o jardim do Éden juntamente com Eva. E depois de sua queda, Deus o tirou do jardim do Éden e agora ele foi lavrar e cultivar a terra. Seu arrependimento foi real e profundo. A história de Adão é também uma introdução à graça. Mesmo após sua queda, Deus o vestiu, cuidou dele e de Eva e prometeu um redentor. Adão é considerado o pai de toda a humanidade. Número 2, Noé. Noé é um dos personagens bíblicos que melhor representa a fé em tempos difíceis. Ele é reconhecido por sua fidelidade a Deus em um tempo de grande corrupção na terra. Escolhido para construir uma arca, ele salvou sua família e um casal de cada espécie de animal do dilúvio que Deus enviou como juízo sobre a humanidade. Noé simboliza obediência, fé e renovação, marcando o início de uma nova aliança entre Deus e os homens. Número 3, Abraão. Conhecido como o pai da fé, Abraão é o patriarca do povo de Israel. Sua história é marcada pela obediência a Deus ao deixar sua terra natal e ao estar disposto a sacrificar seu filho Isaque em um teste de fé. Ele recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações e sua vida exemplifica confiança em Deus e perseverança. Número 4, Jacó. Jacó, também chamado de Israel, é uma figura central do Antigo Testamento e o pai das 12 tribos de Israel. Filho de Isaque e Rebeca, ele é conhecido por sua habilidade estratégica e resiliência, demonstrada desde seu nascimento ao segurar o calcanhar de seu irmão Esaú. Após lutar com o anjo, recebeu o nome de Israel, simbolizando sua relação especial com Deus. Jacó teve 12 filhos e uma filha e se tornou uma das figuras mais emblemáticas da história da humanidade. Número 5, José. José era o filho querido de Jacó e isto causava inveja a seus irmãos. Eles o venderam como escravo para a terra do Egito. Lá José prosperou na casa de Potifar e, apesar disso, por sua fidelidade a Deus, foi lançado na prisão. José tinha o dom de interpretar sonhos e foi interpretando o sonho de Faraó que ele se tornou o governador do Egito, salvando não só a nação, mas também todos os povos vizinhos da fome. Deus o abençoou e ele reencontrou seu pai e sua família. José foi um grande homem, um homem de destaque importante na história sagrada. Número 6, Moisés. Entre todos os personagens bíblicos mais citados em toda a Escritura, Moisés se destaca por sua intimidade com Deus e por seu papel crucial na libertação do povo de Israel do Egito. Ele é o grande libertador de Israel, escolhido por Deus para tornar livres os hebreus na saída do Egito. Criado na corte de Faraó, ele retornou como líder e profeta para conduzir o povo à terra prometida. Ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai e é lembrado por sua humildade, coragem e papel fundamental na formação da nação israelita. Número 7, Josué. Este jovem, que antes se chamava Oséias, teve o seu nome mudado por Moisés.
Josué foi o sucessor de Moisés e o líder que conduziu o povo de Israel à terra prometida, Canaã. Ele é conhecido por sua coragem e fé em Deus, demonstradas na conquista de Jericó e em outras batalhas. Sob sua liderança, Israel estabeleceu-se na terra prometida, cumprindo as promessas feitas por Deus a Abraão. Josué é símbolo de obediência e dependência da direção divina, e ele mesmo proclamou: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Número 8, Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel e o primeiro profeta após Moisés. Ele desempenhou um papel vital na transição do período dos juízes para a monarquia, ungindo os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Samuel é conhecido por sua fidelidade a Deus desde a infância e por ser um líder justo e íntegro, dedicado a interceder pelo povo. Samuel representa a sensibilidade espiritual. Em um tempo de confusão e idolatria, ele manteve a integridade e guiou o povo com justiça. Número 9, Davi. Sem dúvida, é um dos personagens bíblicos mais marcantes e fascinantes. De pastor de ovelhas a rei de Israel, sua vida é uma montanha-russa de fé, coragem, pecado, arrependimento e adoração. Foi o único a enfrentar Golias com fé genuína, um jovem que dizia: "Tu vens a mim com espada, lança e escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos." Davi pecou gravemente, mas seu arrependimento foi muito sincero. Por isso, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque ele não negava seus erros, mas corria de volta para os braços do Senhor. Número 10, Salomão. Salomão foi filho de Davi e Batseba. Foi o terceiro rei de Israel e é conhecido por sua sabedoria, sua riqueza, pela construção do Templo de Jerusalém. Apesar de seu reinado glorioso, Salomão se desviou no final de sua vida ao permitir a idolatria, o que trouxe consequências para o reino. Ele simboliza a sabedoria divina, a prosperidade e os perigos do comprometimento espiritual. Salomão se voltou ao Senhor. Ele escreveu inúmeros provérbios e ao final de Eclesiastes, também escrito por ele escreveu: "De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem." Número 11, Daniel. Daniel foi um profeta e conselheiro em Babilônia, chegando a ser governador da cidade, conhecido por sua sabedoria, fidelidade a Deus e coragem. Sua história inclui o episódio na Cova dos Leões, onde Deus o protegeu de forma milagrosa. Daniel é um exemplo de integridade, temperança e fé em meio a um ambiente hostil. Além disso, Daniel é o autor de profecias sobre o futuro de Israel e das nações, um dos profetas de maior peso das Escrituras Sagradas. Número 12, Elias. Este foi um profeta poderoso, conhecido por confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo, demonstrando o poder de Deus, o poder do Senhor de Israel. Ele realizou grandes milagres, como trazer chuva após anos de seca e ressuscitar mortos, tudo pelo poder de Deus. Elias é lembrado por sua fé inabalável e por seu zelo pelo Senhor, sendo um exemplo de coragem profética, um homem que se tornou um exemplo para todo aquele que deseja seguir a Cristo. Número 13, João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus, enviado para preparar o caminho do Senhor. Ele pregava o arrependimento e batizava nas águas do Rio Jordão, incluindo o próprio Jesus. Conhecido por sua simplicidade, por sua firmeza,
João anunciou a chegada do Messias e chamou as pessoas a uma vida de retidão. Ele morreu como mártir, decapitado por ordem de Herodes. João Batista foi um homem de fé, um homem que abraçou a sua missão de preparar o caminho para Jesus. Número 14, Paulo. Também conhecido como Saulo de Tarso, foi um perseguidor dos cristãos que se converteu ao cristianismo após um encontro com Jesus no caminho para Damasco. Tornou-se o apóstolo dos gentios e escreveu muitas das cartas do Novo Testamento, que são fundamentais para a doutrina cristã. Ele dedicou sua vida à pregação do Evangelho e ao plantio de igrejas, enfrentando perseguições e sofrimentos. Paulo é um exemplo de transformação e zelo missionário. Número 15, Pedro. Simão Pedro foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus e tornou-se líder da igreja primitiva. Ele era pescador antes de ser chamado por Jesus e é conhecido por sua impulsividade e coragem. Embora tenha negado Jesus 3 vezes, foi restaurado por ele e desempenhou um papel crucial na disseminação do Evangelho, sendo um pilar da fé cristã. Número 16, Jesus. Não poderíamos concluir esse vídeo sem falar do homem mais importante que andou neste mundo, Jesus, homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim Deus deu seu Filho a morrer por nós. Enquanto nesta terra Jesus viveu uma vida de labuta, uma vida de sofrimento, de aflição, de conflitos, porém uma vida de santidade, de prazer, de alegria. Jesus distribuiu paz, amor, cura, distribuiu alimentos. Jesus abençoava as crianças, os jovens, os idosos e todos aqueles que buscavam por ele. Sempre tinha uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra amiga. Porém, Jesus também era justiça. Ele repreendia os pecados, mas amava os pecadores. E quando esteve aqui, Jesus foi o maior exemplo de renúncia do eu, o maior exemplo de consagração a Deus, pois passava horas em oração pedindo forças do Pai para cumprir a sua missão de Salvador. Jesus foi literalmente o Salvador da humanidade. Com ele estava a bênção e a promessa da redenção. Assim, você também, homem que se coloca nas mãos de Deus, que você seja grandemente abençoado e usado por Deus na missão que Ele escolheu para você. Que Deus abençoe todos os homens.